Olá, tudo bom? Estamos de volta para falar mais uma vez sobre os artigos de revisão. A primeira coisa que a gente tem que falar aqui, até para que vocês possam participar mais com a gente, é que todos os vídeos eles são feitos baseados em perguntas que ficam aqui debaixo. Se você tem dúvida ou alguma sugestão, coloca aqui pra gente que a gente vai ter o maior carinho de fazer vídeos que possam contribuir com vocês. Certamente a sua dúvida é a dúvida do outro também. Vamos lá! Mais uma vez a gente foi perguntado ou foi questionado sobre qual a importância ou para que serve o artigo de revisão. E aí, a priori, se eu tivesse que responder em uma palavra só, seria atualização. Ou seja, independente do formato de revisão que você fizer, porque tem vários formatos de revisão e eu vou dar uma breve recapitulada agora. O artigo de revisão, ele sempre vai servir para atualização. Por quê? Porque o mundo está mudando o tempo todo, as informações mudam, novas descobertas, novas teorias e sempre a revisão, ela vai servir como uma espécie de atualização do que está acontecendo no momento ou naquele momento que o artigo está sendo realizado. Por isso que o artigo de revisão ele acaba nunca findando. Por quê? Um artigo de revisão conceitual, ele vai traçando o caminho de evolução da revisão e vai parar naquele ano que ele foi feito. No ano seguinte, existirão provavelmente novos estudos que tiveram outras abordagens e podem contribuir. Por isso que em alguns casos, eu já me deparei com muitos artigos desse, existe uma continuidade. O autor ele faz uma revisão esse ano, o ano que vem ele faz uma outra revisão e ele vai complementando as obras dele. Justamente por isso, porque essas atualizações elas são constantes. Agora vamos falar um pouco sobre que tipos de atualizações ou quais os tipos de revisões que a gente mais encontra no formato dos artigos. E isso é a nossa primeira questão. Quais os tipos de revisão? Quais são as formas? Quais são as maneiras de fazer? Bom, a primeira delas a gente pode falar na revisão conceitual, que seria a revisão teórica. Na revisão teórica, você tem um determinado tema, e aí o título, e você começa abordando os conceitos. Vamos supor, eu quero falar sobre discurso, então eu vou abordar quais são os jeitos, quais são as formas, o que é o discurso, quais são os autores que falam sobre o discurso. Ou eu vou falar sobre estratégia no empreendedorismo, ou estratégia dentro da empresa. O que é estratégia? De onde que vem a palavra? Quando foi usado determinada vez ou na primeira vez em determinada área? Quais as abordagens existentes? Então eu vou fazer uma revisão conceitual, ou seja, o que a literatura e o que os outros estudos trazem para mim sobre os conceitos daquela área. Então isso é a revisão teórica, o marco teórico, a revisão conceitual, depende ali como o seu professor chama ou seu núcleo de pesquisa chama esse tipo de revisão. Você pode fazer a revisão do estado da arte, que ela vai te falar o que? Olha, dentro dessas bases de dados, esse tema ele é tratado sob essa ótica, ou existem tantos materiais do período de 2010 a 2020. E a revisão bibliométrica, partindo do estado da arte, porque para revisão bibliométrica é necessário ter a busca sistematizada do estado da arte, ela vai colocando um cenário, olha, essa revista ela tende a publicar mais sobre esse assunto, aqueles autores, eles tiveram um núcleo de estudo que teve um pico em tal ano, depois esse pico declinou, e ela vai fazendo esse traçado ali do assunto. Tanto o artigo de estado da arte quanto de revisão bibliométrica, ele é muito bem aceito na área da saúde principalmente, porque na área da saúde a preocupação com conceitos é menor do que em outras áreas. A preocupação da área da saúde são desses novos estudos que estão acontecendo acerca de determinadas doenças ou determinados medicamentos ou usos de protocolo.
Então, essa revisão é muito útil, principalmente para os profissionais, que têm que estar constantemente se atualizando e não tem como ler aí 30, 40, 50 artigos. Então, eles pegam um artigo de revisão para saber o que está acontecendo na área. E também depois do estado da arte, ou depois que você reuniu um monte de material, o que você consegue fazer? Uma revisão sistemática, que pode ser do estado da arte ou não, pode partir da revisão bibliométrica ou não, mas é que é aquele estudo que você vai colocando. Olha, em 2005 tiveram esse estudo, o estudo de fulano de tal mostrou isso, em 2007 o estudo de fulano de tal mostrou isso, em 2010 mostrou isso, em 2015 foi aquilo. Você também consegue fazer uma evolução. Então, todos esses artigos, a gente pode dizer que são artigos de revisões. Então, são revisões de uma ótica diferente, usando metodologias diferentes, mas que basicamente vão servir para atualização. Atualização de conceito, atualização de área, atualização de tecnologias ou de técnicas empregadas, enfim, como eu disse, o artigo de revisão, ele é basicamente um artigo de atualização e ele nunca se esgota, porque na medida que você termina de fazer coisas novas já aconteceram e é necessário que esse assunto seja retomado. Então, se você se colocar como especialista ou se habituar a fazer artigos de revisão, ele não vai ter demérito sobre os outros artigos de estudos originais, ele só vai ter outra ótica, servir para outro público, mas também tem muita aceitação. E mais uma vez, a revista Núcleo do Conhecimento tem prazer em recepcionar esses artigos e passar para a sociedade, tanto acadêmica quanto sociedade em geral, tá certo? Eu espero ter ajudado, contribuído e lembre-se, estamos sempre à disposição. Um abraço e até a próxima!